Hoje, dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A ONU criou esse dia em 1992, antes de termos a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, antes da LBI, do autismo ser considerado uma deficiência aqui no Brasil. Foi antes do movimento e reforma antimanicomial, antes de haver um movimento estruturado pela inclusão escolar, pelo emprego apoiado. E a gente falar tudo isso, por um lado, mostra o quanto a gente avançou, pelo menos no papel. Mas ainda temos um longo caminho a seguir. Falta muito entendimento sobre o que são deficiências psicossociais, sobre a diversidade que existe entre as pessoas com deficiência. Falta entender que o emplastro Brás Cubas, o remédio universal, simplesmente não existe e apaga a vivência de pessoas com deficiência de forma capacitista, as forçando a se enquadrar em apenas uma ideia do que é ser uma pessoa com deficiência e o que pode ser aceito como suporte ou não. Quem diz que apoio escolar só pode ser cuidador para ajudar a comer e ir no banheiro, está reduzindo uma pessoa com deficiência a simplesmente um corpo com deficiência. Ignora que alguns de nós vivem melhor com alguém que nos ajude na comunicação, na socialização, na automonitoração. Quem diz que toda deficiência está nas barreiras atitudinais e estruturais, ignora a vivência de pessoas, por exemplo, com esquizofrenia, que podem ter crises desencadeadas sem gatilhos específicos. Quem só fala em barreiras, apaga a vivência das pessoas com epilepsia, que, dependendo da sua condição, podem sim precisar de apoio de profissionais médicos integralmente por alguns períodos. Essas pessoas ignoram que algumas pessoas autistas podem entrar em crise porque estão entediadas, ansiosas, por fome, por causa de alguma coisa que aconteceu em casa. Porque o danoninho não estava na temperatura certa, ou porque o feijão da escola estava muito mole naquele dia. Isso é viver em uma fantasia de que é possível controlar absolutamente todos os aspectos do dia a dia de uma pessoa. Isso é excludente, é violento e é capacitista. E se você pensou, nossa, que ridículo, isso é frescura, repense o que você sabe sobre inclusão e diversidade. A gente não pode definir o que o meu filho precisa de acessibilidade com base no que eu precisei quando eu estava na sala de aula. A gente não pode definir como uma criança com paralisia cerebral vai ser incluída na escola regular pelas demandas de um aluno cego. A gente não pode definir que uma coisa é excludente para uma criança surda com os critérios do que seria excludente para uma criança com epilepsia. O único nada sobre nós sem nós possível é o que entende que nós não cabe na vivência de só um grupo. Ninguém fica para trás.